ao Senhor e muito digno de louvor. Glória a Deus. Na cidade do nosso Deus, Sim, ó Deus. santo Tu és grande. monte. Oh, aleluia. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Te adoramos, sim, ó Deus. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer te agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Sim, ó Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Grande és tu. 299. Um canto novo no meu ser é a voz de meu Jesus que me chama, vem em me obter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Preso num pecado eu me achei, sem paz no meu coração, mas em Cristo eu
3, 2. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Seu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu labor. Que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o Teu, ó Salvador. Hoje a vida no meu ser, enche-me do Teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar aos Teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu saúdo a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor. Estamos alegres, estamos felizes nesse culto da família, aonde louvores, cânticos, palavras já chegaram ao altar do Senhor com aroma agradável. É neste momento em qual nós contemplamos a graça do Senhor, a dizer o quão cuidado Ele tem com a nossa vida, o quão zeloso Ele é na nossa trajetória, no nosso dia a dia. Passamos por pandemia, passamos por dificuldades. E quando nós enxergamos toda a promessa de Deus na nossa vida, olhamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 31, o Senhor Ele dá a providência, o Senhor Ele dá o desígnio, o Senhor Ele dá o direcionamento para a nossa vida. O Senhor nos ensina falando que nós temos que ser fortes, nós temos que ser corajosos, nós não temos que ter medo, nós não temos que temer porque há de vir, porque o Senhor Ele é conosco, o Senhor está marchando à nossa frente, o Senhor de dia, Ele é nuvem para refrigério, à noite Ele é coluna de fogo, Ele está conosco nesta batalha, Ele está conosco caminhando dia após dia.
Ele diz no versículo 8: o Senhor é quem vai adiante de ti, e Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará, e não temas, Ele está com nós. Amados irmãos, tenha certeza que quando o fardo ele parecer pesado demais, saiba que você não vai carregar sozinho, porque Deus está do seu lado, Deus está do nosso lado. Deus ele carrega a cada um de nós, Ele nos garante um propósito de vitória para a minha e para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Me conformar com este mundo. Eu não sou daqui. Estou de passagem para outra cidade, Jerusalém está a me esperar. Viver aqui não dá mais pra ficar. É tanta perseguição, estão querendo a todo custo nos calar. É tanta falta de amor, é morte, violência e dor. Mas a noiva do Cordeiro, ela
como Jeová, não há Deus como Jeová, não há Deus como Declare isso com Jeová, firmeza. não há Deus como Jeová, Aleluia. não há Deus como Jeová, 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 não há Deus como Jeová. Ele vem, brilhando como sol, voando sobre as nuvens, a trombeta consola, grande coral, dando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem, brilhando como sol, voando sobre as nuvens, a trombeta consola, grande coral, dando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Grande coral, dando uma canção, dizendo que já vem a Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Sabe por quê? Eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Oh, promessa linda! Se entrares na batalha, eu contigo lutarei, e se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, e ao seu lado para te guiar. Pelos terrores abatido, oh Jesus, e pela seta ferido, eu dou meigo com carinho. Lá no mundo eu te busquei e te trouxe. Você está aqui hoje para minha lei. Aleluia! Se entrares na batalha, confia nisso, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, e ao seu lado para te guiar. Vamos repetir isso com convicção. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei, e se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, e ao seu lado para te guiar. Aleluia!
feliz por estar aqui para adorar a Deus juntamente com a igreja. Também do lado do meu cunhado, como ele já falou, é uma honra muito grande ter o pastor Epaminondas como meu cunhado. É uma honra muito grande ser casado com a irmã dele. Isso é uma coisa incrível. Pois bem, e também ter a oportunidade, né, de poder estar aqui juntamente com vocês para meditarmos na palavra de Deus. Foi surpresa eu ter sido convidado para estar aqui. Um dia desses, uma pessoa me ligou de uma cidade aqui próximo, também falando que estava me convidando porque o pastor Salles tinha me indicado. E eu estou muito feliz com essas coisas acontecendo na minha vida. Salmo de número 1. Todo mundo achou? A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios, é o que diz na minha versão aqui. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Muito obrigado. Pode sentar. Deixem as Bíblias de vocês abertas aí. Delmarques, prazer ver. Salmo 1. Ele é o primeiro que aparece no livro dos Salmos. E isso é óbvio para qualquer pessoa que abre a Bíblia no livro dos Salmos, né? Não tem muita... olhando os comentários bíblicos, eu vi alguns curiosos a respeito do Salmo 1. Do tipo por exemplo, o Salmo 1, ele ocupa exatamente o lugar que ele devia ocupar no livro dos Salmos. Aí a explicação do comentador é que todos os outros salmos que vêm posterior a ele, na verdade, apenas expandem o que aqui é dito. Então, ele conclui que o Salmo 1, ele é uma síntese de todos os outros salmos. Aí tinha outro comentador que ele falou assim: o Salmo 1, ele resume tudo aquilo que está escrito na Bíblia. Tá, até aí. Aí veio um terceiro, que falou assim: a história humana está resumida no Salmo 1. Eu gostei. Aí ele foi explicando, que só existe, o Salmo ele vai tratar a respeito de 2 tipos de pessoas. A pessoa feliz e a pessoa que não é feliz. Ele vai tratar da pessoa que é salva e do que não é salvo, do justo e do ímpio. Ainda que a sociedade estratifique e classifique, todavia, do ponto de Deus, só existe, de fato, 2 tipos de pessoa, que é o justo e o ímpio. Pois bem, então, ele está dividido em 2 partes principais. Na primeira parte, que são os versículos de número 1 a 3, ele fala a respeito do justo. Na segunda parte, também composta de 3 versículos, ele trata do homem ímpio. Então, vale a pena observar, ainda que seja óbvio, que a primeira palavra que aparece aí é um composto bem-aventurado. A Septuaginta traduziu Macários. Se fosse traduzir ao pé da letra, a expressão
ela era precedida de uma interjeição, que são aqueles pedaços da nossa fala que expressam a admiração. É mais ou menos assim, se fosse traduzido conforme o original. Como é feliz. Porque a ideia é que uma pessoa encontrou outra. E quando ela encontrou essa pessoa, ela foi tomada de uma certa admiração, curiosidade. Então, a partir daí, ela passou a observar a vida dessa pessoa para ver se de fato era aquilo mesmo que lhe tinha chocado inicialmente. Na proporção que ela foi observando, a surpresa foi se tornando cada vez maior, porque ia muito mais além do que aquilo que ela tinha imaginado no começo. Alguém era muito feliz, e a felicidade era algo tão impressionante, que na proporção que ela foi observando, a admiração foi ficando cada vez maior, foi se tornando cada vez mais crescente. Então, diante disso que ela está assistindo, ela vai abrindo a boca, admirada, exclama: como esta pessoa é feliz. Essa é a primeira coisa que chama a nossa atenção. O Salmo ele vai tratar desse assunto, a pessoa feliz e a pessoa que não é feliz, só que do ponto de vista de Deus, sem querer entrar em conflito com a psicologia. Aqui a teologia do salmista não está falando de alegria. Alegria sente-se até quando acha R$20 no chão. O assunto aqui é muito mais profundo. Está falando de um estado de espírito que às vezes a pessoa nem sabe que tem. Não raro nós encontramos pessoas por aí que diz: eu era feliz e nem sabia. É disto que o salmista está falando. Então ele vai tratar desses dois tipos de coisa. Todavia, Deus dá prioridade ao salvo. E óbvio, ele vai começar contando da felicidade do salvo. E no versículo de número 1, ele nos dá 3 negativas. Ele começa falando da felicidade desfrutada por esta pessoa, e começa contando através de 3 negativas. Bem-aventurado é o homem. E a primeira negativa é que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quando nós ouvimos a palavra ímpio, a primeira coisa que nos vem à mente é um tipo de pecador inveterado. Mas a palavra impiedade na Bíblia não significa tecnicamente o pecado na prática. Trata-se de um estado em que a pessoa ela vive, ela existe, ela se planeja, sem nunca na sua vida ela levar Deus em consideração. Temos no capítulo de número 12 de Lucas, no versículo de número 13 até o versículo de número 21, a parábola de um rico insensato. O homem, ele semeou os seus campos, disse o Senhor Jesus, e na época dos frutos, ele ficou surpreso porque a produção superou as suas expectativas. Ele então começou a arrazoar consigo mesmo: o que farei? Pois os meus depósitos não têm capacidade de armazenar aquilo que os meus campos produziram. A Bíblia diz, ele ia arrazoando consigo mesmo, disse: eu vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, recolher toda a minha produção, e quando tudo estiver depositado lá, então eu direi para a minha alma: come, bebe, folga, porque tens em depósito para muitos anos. Enquanto ele falava, disse Jesus, uma voz bradou dos céus: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será?
A loucura consistia no fato de ele nunca levar Deus em consideração na hora de se planejar. É por isso que Deus diz no Salmo 1, que a pessoa bem-aventurada, a pessoa completamente feliz, a primeira característica dela que salta aos olhos é o fato de que ela, na hora de se aconselhar, não toma conselhos com ímpios. Não é porque o ímpio não tem a capacidade de dar conselhos, pois o próprio Jesus disse que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. O problema é exatamente esse: ele, na hora de aconselhar, não levará Deus em conta. Vamos supor hipoteticamente que um casal esteja passando por problema de relação e o homem, ele vai pedir conselho para o amigo ímpio e o ímpio vai responder para ele nos seguintes termos: mulher é o que não falta, você é uma pessoa que tem condição de iniciar uma nova vida, etc, etc, etc. Se a mulher vai pedir conselho nestas circunstâncias para a amiga ímpia, ela vai dizer: mulher, tu é nova, jovem, tem todo um futuro pela frente, larga aquela coisa que só te faz sofrer. Por quê? Porque a prudência deles não leva Deus em consideração. É por isso que a primeira característica de uma pessoa genuinamente feliz é não tomar conselho com ímpios. Segunda, e não se detém no caminho dos pecadores. Aqui o texto não está dizendo que a pessoa não peca, que isso fique bem claro, pois o mais sábio dos sábios entre os homens um dia declarou que, na verdade, não existe na terra nenhum homem que durante todos os dias da sua vida nunca cometa pecado. O que o salmista está dizendo, o que Deus está dizendo através do salmista, é que esta pessoa não faz do pecado um modo de vida. Ela pode até cair em algum momento da sua vida, mas aonde ela cai, ela fica de joelhos, ora a Deus, se levanta, bate a poeira e continua. E a terceira característica é que ele não se assenta na roda dos escarnecedores. O comentário de Lutero aqui é curioso, mas eu não vou falar o que ele disse, porque é muita coisa. Mas observem que aqui nós temos 3 degraus de uma escada que apenas desce do conselho para o caminho e que termina na roda dos escarnecedores. E qual seria o último degrau? Não existe mais o último degrau. O próximo passo já é no inferno, literalmente. Pois bem, observem aqui que Deus está falando do ímpio no versículo de número 1, e ele fala, está falando do justo no versículo de número 1, e ele fala porque ele é feliz, dizendo o que ele não faz. Agora, no versículo de número 2, ele vai dizer o que ele faz. E o que ele faz ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Ele pode até sair para um retiro, ele pode até pegar a família e ir para algum espaço, praticar algum lazer. Todavia, a fonte aonde a alma dele bebe, e a sua alma sempre encontra o suficiente para ele não viver deprimido, é a palavra de Deus. Ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Vale apenas dizer que a expressão
a lei do Senhor aqui na boca do salmista é uma referência ao Pentateuco, pastor Epaminondas, a somente os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. É que na época do salmista não havia uma Bíblia com 66 livros. O que havia era a lei do Senhor, os 5 primeiros livros da Bíblia. Todavia é impressionante o salmista nos declarar que na lei do Senhor, nos 5 primeiros livros da Bíblia, ele encontra mais do que suficiente para viver a vida inteira feliz. E porque ele é feliz, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, ele medita nela de dia e de noite. Ele não é alienado, ele é uma pessoa comum, normal. Ele tem problemas, as pressões do mundo afligem. Todavia, amanheceu o dia, ele ora a Deus. Antes de sair para o serviço, ele cata um texto na Bíblia, coloca na mente e no coração e ele caminha. 1000 caindo ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas o seu foco é a palavra de Deus. Ele medita nela. Observe, versículo 1, que ele não faz. Versículo 2, o que ele faz. Versículo 3, como ele é. Acho essa coisa interessante. Aí Deus vai dizer, olha, essa pessoa que não anda segundo o conselho do ímpio, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, essa pessoa que tem o seu prazer na lei do Senhor, é que medita nela dia e noite. Eu vou dizer para vocês como ela é como uma árvore. Entendeu? Ela é forte. Ela possui estrutura, ela não é fraca, ela não é aquela coisa que só porque olhou para ele com a cara fechada ele já está deprê. Não, não é isso não. Ele é como uma árvore, ele é forte. Aleluia. Glória a Deus. Ele é como uma árvore. Agora note a próxima palavra: plantada. Ele não é um acidente da natureza, o que significa que você não é apenas o resultado de uma relação apressada. Não, na verdade, esta palavra plantada, em teologia nós temos uma palavra que serve para exemplificar, a palavra telos, traduzindo para termos bem modernos: design, desígnio, desenho, intenção. A palavra plantada mostra que esta árvore existe todo um propósito, todo um plano envolvendo a sua existência. Entendeu? Ela não é uma árvore no meio da floresta, entre outras tantas árvores. Ela também não é resultado. Um pássaro comeu um fruto, saiu por aí voando, excrementou a semente que caiu em um local úmido, germinou, nasceu, cresceu. Não, não é assim não, absolutamente. O que a palavra de Deus está mostrando é que existe propósito aí. O que significa, e esse propósito é expandido no fato de que ela é uma árvore plantada junto a ribeiros, no plural, porque a intenção era que ela produzisse e fizesse abundantemente esse trabalho. Por isso foi tomado o devido cuidado de plantar a melhor semente, no melhor lugar, nas melhores circunstâncias. E foi levado em consideração absolutamente uma série de fatores. Pode ser que esse ribeiro seque, mas se ele secar, esse daqui continuará a fluir. Ela continuará a extrair os sais minerais da terra. Ela continuará a fotossintetizar a luz do sol e continuará sendo frutífera. Aleluia. Por causa disso,
eu vou usar com uma palavra bem forte, por causa de todas essas circunstâncias, ela está condenada a ser bem sucedida. Entendeu? Não tem como dar errado, irmãos. É sério. Você pode até pegar no ombro do seu irmão e dizer: não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Quer ver? Olha aí, ó. Na sequência, ela dá o seu fruto na estação própria. Vamos orar? Ela diz: vamos ler a Bíblia, vamos. E essa é a reação natural. Ela dá fruto. As suas folhas não caem. Meus irmãos, isso é refrigério, faz de refrigério. A pessoa está deprimido, achando que a sua vida nem vale mais a pena ser vivida. Nós estamos vivendo no século da depressão. As pessoas tiram a própria vida. Então vamos ver a cena. Alguém chega deprimido, triste, abatido, achando que a sua vida não vale a pena, e se aproxima de alguém assim. Aí começa a conversar com ela. Daqui 15 minutos, a pessoa que achava que a sua vida não valia mais a pena, agora está esboçando um sorriso de orelha a orelha. A esperança voltou. O refrigério chegou para a sua alma, porque ela se encostou em uma árvore cujas folhas não caem. Olha, se essa parte do versículo 3 não tivesse na Bíblia, eu não teria coragem de dizer o que eu vou. Na verdade, eu não vou dizer, eu vou só ler. Observe o que diz a última parte do versículo 3. Tudo quanto fizer. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Tudo quanto fizer, prosperará. Agora, note, não está dizendo que vai ficar rico, mas está dizendo que a prosperidade vem. Aleluia. E o ímpio tadinho, está ouvindo aquilo lá, pastor Epaminondas, e ele está ansioso para ouvir falar dele, né? Porque Deus está falando tanta coisa maravilhosa a respeito do justo, e o ímpio está ouvindo aquilo lá, e está com os olhos, está faiscando, tentando, será que ele não vai chegar na minha vez? Aí o ímpio pergunta: e Senhor, fala aí um pouquinho do ímpio. Tem alguma coisa aí dessas circunstâncias que o Senhor acabou de escrever que se aplique ao ímpio? A primeira coisa que nós devemos observar no versículo de número 4 é que Deus nem sequer se dá o trabalho de olhar para o ímpio. Mas isso é bíblico. O Senhor diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Esse copo d'água aqui, ele é o justo. Deus está falando do justo, está predicando o justo, está dizendo um monte de coisas lindas a respeito dele. Quando o justo pergunta, quando o ímpio pergunta, e o ímpio? Deus vai responder o que o ímpio perguntou, todavia sem olhar para o ímpio. Os olhos dele ainda continuam focados no justo, pois ele diz: os ímpios não são assim. Ele está apontando para o justo. O justo é o padrão de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os ímpios não são assim. Significa dizer que absolutamente nada, em nenhum detalhe que eu acabei de falar a respeito do justo se aplica à vida do coitado do ímpio. Então, se eu tivesse ouvindo na igreja uma mensagem como essa, né, eu já vinha correndo aceitar Jesus, porque a vida do ímpio não é fácil não, coitadinho. A vida do ímpio não é fácil. Quer ver? Observe aí. Como é que é o ímpio? Ele não é como uma árvore. Como ele é como a moinha.
a casca, quer dizer, o caroço que não foi enchido, é a moinha. Entendeu? O caroço que não encheu, a moinha. Lá na minha terra nós bate arroz. Aí quando termina de bater arroz, quer tirar os grãos dos cachos, aí nós pega e faz uma vassoura e começa a varrer a moinha para o lado. E aí vamos encher os volumes só com os grãos cheios. E aquela parte que não encheu, ela é queimada depois. Mas se um vento forte vier, ela é jogada. E aqui a palavra de Deus diz: os ímpios são como... E aqui um outro detalhe. Quando Deus vai falar do justo, ele fala no singular, o justo. Versículo 1, 2 e 3. Quando ele vai falar do ímpio, ele usa plural, os ímpios. Fazendo um contraponto aqui, ele está mostrando que o justo é uma raridade. Aleluia! Enquanto que os ímpios é para encher volume. Aí, olha, os ímpios não são assim. Os ímpios, eles não têm absolutamente nenhuma afinidade com o que acontece com o justo. É o contrário que acontece com o ímpio. O ímpio é como a moinha que o vento espalha. São as circunstâncias que determinam os seus movimentos. Às vezes ele até pega uma Bíblia dizendo: vou para a igreja hoje, estou sentindo. Aí quando ele vai saindo na porta, o amigo vai passando e diz: vamos ali mais eu, e ele já vai para outro lugar. Ou o telefone, recebe uma mensagem no telefone, ele olha, alguém ímpio igual ele convidando para ir para um lugar mais ímpio do que os dois, e ele para lá, ele vai. Os ímpios são movidos pelas circunstâncias, eles são como a moinha que o vento espalha. E é por isso que Deus fala que vai acontecer um julgamento onde o ímpio vai ter que comparecer a esse julgamento, e ele não subsistirá. Aí, no final do versículo 6, ele diz: o caminho dos ímpios perecerá. Então, observe, o ímpio é como palha, o ímpio não vai subsistir no juízo, o caminho do ímpio perecerá. Mas o que nós queremos saber, porque nós somos curiosos, né? O que aconteceu com o ímpio? Porque ele é como o vento, é como a moinha, o vento leva para lá e para cá, ele vai para o juízo e não vai subsistir, o caminho dele vai perecer. Mas, e no final das contas, para onde ele vai? O salmista parou e não disse nada, ele deixou inconcluso aqui qual seria o estado final do ímpio. Mas quando ele chega no Salmo de número 9, parece que eu esqueci de dizer para onde era que o ímpio ia. Eu terminei o Salmo primeiro, e aí já fui para o Salmo 2 falar de Cristo, e aí esqueci de dizer para onde o ímpio ia. Aí quando ele chega no Salmo 9, no versículo de número 17, ele fala assim: o ímpio será lançado no inferno. Está vendo por que a gente tem que aceitar Jesus? Agora note bem aqui, e o justo? O versículo 6, a parte A diz assim: o Senhor conhece o caminho dos justos. Conhecimento na Bíblia é diferente do que nós utilizamos. Alguém fala assim: conhece Júlio César? É o cunhado de Paminondas, mensagens compridas? Conheço, já vi uma vez pregando. Não é assim que a pessoa fala? Só que na Bíblia, conhecimento é assim: e conheceu a Isaac, a Rebeca, sua esposa, e ela concebeu. E eu podia multiplicar aqui os exemplos, mas esse já é suficiente. Conhecimento na Bíblia fala de uma relação íntima, tão profunda, que só os dois que se relacionam é que conhecem os detalhes da relação. Agora note aqui, o Senhor conhece o caminho do justo. Significa que o justo, cada passo que ele dá, o Senhor está do seu lado, abençoando, protegendo. A Bíblia diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, porque
Ele conhece o caminho do justo. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.